Fala pessoal, beleza? Então, não estou muito bem na coluna, e aí vou gravar essa aula, deixar o link disponível para vocês aqui no YouTube, tá bom? A gente vai dar início finalmente aí aos nossos estudos de processo penal, nossos estudos de legislação ligada à prova da OAB, né? Ligada às peças práticas que vocês vão ter que fazer, os procedimentos. Então, no decorrer dessas nossas aulas, a gente vai praticar algumas peças processuais juntos também, mas hoje eu preciso trazer aqui para vocês uma introdução, para vocês relembrarem aí um pouco alguns conceitos básicos, e vocês vão entender por quê. Definir na hora da questão lá, que você estiver fazendo a sua prova da OAB, se trata de um procedimento comum, procedimento especial, se o rito é ordinário, se o rito é sumário, se o rito é sumaríssimo, é fundamental para você entender qual é o momento procedimental que o seu examinador quer que você estude e consiga identificar a peça certa e acerte a questão. Beleza? Então, essa parte teórica é muito importante para que a gente relembre aí essa base do processo penal, essa base que fala um pouco sobre o processo, procedimento, quais são os procedimentos, para que na hora da resolução das questões a gente consiga acertar. Tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos começar aí analisando e falando, principalmente, inicialmente, a diferença entre processo e procedimento. É uma coisa que pode parecer básica, mas é de fundamental importância entendermos a distinção entre processo e procedimento. O processo, pessoal, é uma relação jurídica que se estabelece em contraditório. Então, o processo não é aquele bolo de papel que fica lá no fórum guardado. Hoje em dia, tudo é praticamente digitalizado, mas não são os autos do processo. Os autos do processo é que são aquelas folhas, é a representação física disso que é abstrato, que é uma relação jurídica que se estabelece dentro de um contraditório. E o procedimento, o que seria? O procedimento é uma das possíveis formas de expressar essa relação jurídica em contraditório. Portanto, é possível que haja diversos tipos de procedimento, dependendo da complexidade da causa que está sendo ali discutida. Então, quanto mais complexa a causa, mais atos aquele procedimento vai possuir, para que se possa estabelecer ali uma verdade aceitável, uma verdade constitucional, né? Como se diz hoje em dia, não usamos mais o termo verdade real no processo penal. A gente se estabelece uma verdade constitucional, uma verdade atingível, como dizia o professor Rogério Lauria Tucci. Então, o próprio Código de Processo Penal confunde um pouco isso. Em alguns momentos, vocês vão ver que eles usam a palavra processo quando deveria usar procedimento, a palavra procedimento quando deveria falar processo, mas isso não tem importância. O que importa é que nós saibamos a distinção, que vocês saibam que processo é essa relação jurídica que se estabelece em contraditório. O processo é um instrumento utilizado pelo Poder Judiciário para o exercício da jurisdição. E o que é jurisdição? A palavra jurisdição vem do latim iuris dictio, que seria dizer o direito. A gente pode entender esse exercício da jurisdição, o exercício do poder jurisdicional, como uma forma de heterocomposição dos conflitos. Ou seja, cabe ao Estado, através do Poder Judiciário, dirimir esse conflito, e ele o faz por meio desse processo, que é o instrumento. O procedimento vai ser um caminho, um iter, uma sequência de atos que nós teremos que praticar dentro do processo para que essa heterocomposição dos conflitos, essa realidade seja afirmada pelo Estado juiz. A gente pode, portanto, conceituar processo como sendo um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição, um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição, o autor exerce o seu direito de ação, o acusado exerce o seu direito de defesa, havendo entre eles uma relação jurídica diversa daquela relação de direito material que chamamos de relação jurídica processual e que impõe a todos eles direitos, ônus, deveres, sujeições. Então, vamos retornar aqui esse raciocínio para ficar bem tranquilo. O processo vai ser esse instrumento
por meio do qual o Estado vai exercer a jurisdição, o autor vai exercer o seu direito de ação, o réu vai exercer o seu direito de defesa, havendo entre eles uma relação jurídica, que chamamos de relação jurídica processual, que é o processo, que é estabelecida em contraditório e que é diferente da relação de direito material. É diferente daquela relação de direito material, no nosso exemplo aqui do direito penal, é diferente do que está sendo decidido dentro daquela relação jurídica, dentro do processo, é diferente do crime que se apura. A gente fala aqui de algo subjetivo, de algo que se estabelece no plano das ideias, uma relação jurídica em contraditório. E já o procedimento vai ser um meio pelo qual os diversos atos vão se relacionando, se encaixando numa série constitutiva processual, representando o modo como aquele processo vai se exteriorizar, vai se realizar no mundo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos ter um exemplo de um possível procedimento, né? Existe o oferecimento da denúncia, ali temos o autor exercitando o seu direito de ação, o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade dessa denúncia, podendo rejeitá-la ou recebê-la. Se recebida, ordena a citação do réu para integrá-lo a essa relação jurídica processual, para que ele possa responder à acusação exercitando o seu direito de defesa. Aí teremos a oitiva da acusação, uma possível absolvição sumária, etc., até deslindar, até chegarmos a um resultado final, até chegarmos a uma sentença, seja com mérito, seja sem mérito, não importa. Mas portanto, esse encadeamento de atos que vão se sucedendo no tempo em uma marcha sempre à frente, para que, ao final, o Estado entregue a prestação jurisdicional. Beleza? Tudo bem. Então, já temos aí as ideias do que seria processo, o que seria procedimento, o conceito de processo. E agora a gente precisa falar sobre possíveis violações dessas regras procedimentais. Então, esses procedimentos, por vezes, são muito complexos, né? Às vezes a gente tem muitos acusados, muitos advogados, diversos crimes imputados. Imaginem aí, vamos imaginar o âmbito da Operação Lava Jato, né? Centenas de milhares de páginas, centenas de réus, centenas de advogados, diversas etapas, múltiplos recursos sendo julgados ao mesmo tempo. Portanto, existe uma complexidade muito grande dentro de uma ação penal como essa, desse tamanho, desse porte. Estou dando um exemplo aqui de uma das maiores que eu tive notícia que tem acontecido aqui no Brasil, mas existem outras também, ligadas a organizações criminosas, crimes de lavagem de capitais, envolvendo múltiplos réus, múltiplos advogados. Então, vez ou outra, é possível que alguma dessas regras procedimentais sejam desrespeitadas, até mesmo involuntariamente. Eventualmente um prazo, alguma coisa, uma ordem lá nas oitivas pode ser desrespeitado. Qual é a consequência, portanto, é onde eu quero chegar, da violação a essas regras procedimentais? Nós temos aqui duas correntes. A que você vai levar para a sua prova da OAB é a primeira corrente, que é a minoritária, a mesma que você levaria para uma prova de defensoria pública, tá bom? Essa corrente ela vai afirmar que a violação a essas regras procedimentais vai significar, em última análise, uma violação ao próprio devido processo legal, que é uma garantia constitucional e, portanto, causaria ali uma nulidade absoluta naquele ato. Aquele ato precisaria ser refeito, já que uma violação ao procedimento acabaria gerando, em última análise, uma violação ao próprio devido processo legal. Mas essa posição, como disse, é uma posição minoritária, é a posição que você adota para fazer provas ligadas à defesa, OAB, defensorias públicas, tá? Se você faz as outras provas quaisquer, seja de carreiras policiais, Ministério Público, magistratura, você vai adotar a corrente majoritária, que é a posição dominante na doutrina e dominante na jurisprudência. Essa posição, ela vai ver o processo como o procedimento, melhor dizendo, como um instrumento e vai agregar ao processo um princípio chamado princípio
da instrumentalidade das formas. Ou seja, aquelas regras procedimentais devem ser respeitadas, mas temos sempre que ter em mente que se trata de um instrumento para uma finalidade maior, qual seja a realização da jurisdição, a prestação jurisdicional, a entrega do direito dito pelo Estado. É isso. Portanto, o princípio da instrumentalidade das formas deve ser levado em consideração para entendermos que eventuais violações a regras procedimentais constituirão nulidades relativas e não absolutas. Portanto, os vários atos existem para a consecução de determinadas finalidades. Pode ser que alguma dessas regras tenha sido violada, mas ainda assim a finalidade daquele ato tenha sido atingida. Portanto, a parte prejudicada precisa demonstrar o seu prejuízo para que aquele ato seja anulado e refeito. E essa parte precisa fazer isso na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos. É a regrinha da nulidade relativa, né? Então, a nulidade relativa significa que o ato, caso a sua finalidade seja atingida, não vai ser anulado, não vai ser refeito. A parte que se sentir contrariada precisa provar que sofreu ali algum tipo de prejuízo e deve fazer essa afirmação logo na primeira oportunidade que tiver para se comunicar com o judiciário. Caso contrário, essa nulidade não vai ser declarada pelo juiz, não vai ser reconhecida pelos tribunais. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui da citação defeituosa. Olha, a citação defeituosa é uma das nulidades mais graves, né? Se o indivíduo não chegou a ser citado, vejam que lá o primeiro ato é quando você integra o réu na relação processual, lá no início do processo. Então, se esse cara não chegou sequer a saber que havia uma ação penal contra ele, como é que ele poderia se defender? Então, é um vício gravíssimo, né? É uma causa de nulidade absoluta, um defeito grave na citação. Mas o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 570, vai dizer para a gente que a falta ou a nulidade da citação, da intimação, da notificação, vai ser sanada se o interessado comparecer antes da consumação do ato, mesmo dizendo, olha, vim aqui só para dizer que, por outros meios, fiquei sabendo que estou sendo réu numa ação penal. Ninguém nunca me citou, mas me disseram que vai ter uma audiência, então eu vim aqui para poder me inteirar disso, não estou sabendo de nada. Nesse caso, o juiz não vai anular o processo todo, começar tudo de novo. Ele vai suspender ou adiar aquele ato, dando oportunidade para esse réu tomar ciência ali e poder se defender de maneira adequada. Então, veja que até a própria citação, que é uma causa de nulidade absoluta, porque sem ela o réu não fica sabendo da ação penal, então ele não pode se defender, aí viola mesmo completamente o devido processo legal, mas até mesmo ela pode ser relativizada desde que esse réu compareça, réu que ainda não é réu, né? Porque ele se torna réu depois que ele se integra à relação processual, mas a partir do momento que esse sujeito, que deveria ter sido citado e não foi, vai até lá e toma ciência, ainda que ele diga que está ali só para tomar ciência, não haverá nulidade, beleza? Como seria um caso de nulidade? O cara não foi citado, né? Não foi citado, o processo foi tocado à sua revelia sem nenhum tipo de citação, porque existem as fictas mesmo no processo penal, mas nesse caso aqui, no nosso exemplo, não teve, e aí no final ele foi condenado e tal, enfim, o tempo foi passando e um belo dia ele estava lá tomando um sorvetinho na praia com sua namorada e de repente ele é preso. E aí ele fala, por que eu estou sendo preso? Tem uma sentença aqui transitada em julgado contra você. Ele, de quê? Não soube de nada. Nesse caso, a gente anularia todo o processo, porque esse cara não teve oportunidade de se defender. E tudo deveria ser recomeçado do zero. Aqui não se aproveitaria nada, beleza? Simplesmente porque não houve citação, ok? Bom, dito isso, a gente precisa falar agora sobre como é que fica aí a persecução penal, né, esse conceito amplo de persecução penal, diante dos crimes conexos ou continentes
que sejam sujeitos a procedimentos distintos. Eu explico. Crimes conexos ou continentes são aqueles crimes que é muito comum que aconteça, né? É muito comum situações em que nós temos uma sequência ali criminosa, diversos crimes acontecendo, eventualmente crimes com procedimentos distintos previstos em lei. Então, um crime com procedimento maior, um crime com procedimento menor, procedimentos distintos previstos em lei. Mas eu vou encerrar esse bloco aqui agora, eu nem vi há quanto tempo que eu estou falando, eu vou encerrar e mando na sequência logo a continuação, porque senão vai ficar muito grande o arquivo. Beleza? Até daqui a pouquinho.